o céu se rompeu em chamas quando o voo Meridian 217 começou a cair. Um rugido metálico cortou o silêncio da madrugada enquanto a aeronave despencava sobre o oceano, até que o impacto brutal a lançou contra uma ilha desconhecida, engolida por mata densa e cercada por penhascos. 3 vidas, um desastre, uma ilha onde nada é o que parece. Quando o voo Meridian 217 caiu, ele levou consigo o conforto, a rotina, e abriu espaço para o improvável. Maya, uma mulher marcada por decisões inacabadas, desperta entre os destroços e encontra 2 homens que mudariam tudo. Liam, o médico com passado ferido, que cura com as mãos e ama com o olhar. Ethan, o sobrevivente rebelde, cheio de segredos e impulsos que queimam como a floresta ao redor. Em meio à luta pela sobrevivência, nasce um triângulo onde razão e desejo se enfrentam, e onde amar pode ser mais perigoso do que a própria ilha. Essa não é só uma história sobre o que acontece depois de uma queda. É sobre o que nasce no abismo. Sobre conexões que salvam ou destroem. Siga até o fim. O amor aqui não vem fácil. Mas quando vem, deixa marcas que nem o tempo, nem a selva, conseguem apagar. Com o coração disparado, arrastou-se pela areia, chamando por ajuda. Ao seu redor, destroços e corpos, a imagem de um mundo que deixava de existir. Maya Carter despertou entre a fumaça e os gritos. Seu corpo doía, os ouvidos uniam, mas ela estava viva. No meio do caos, 2 homens se destacaram. Com olhos firmes e fala direta, organizou os primeiros socorros, improvisou curativos e reergueu os caídos. Ali estava Liam Hayes. Era um médico. Sereno, racional, e movido por uma urgência silenciosa, salvava vidas entre os escombros. Ethan Wolfe, um homem misterioso, carismático e provocador. Seu jeito cínico incomodava muitos, mas ninguém podia negar, ele sabia sobreviver. Liam a ensinava a fazer talas com bambu, identificar folhas medicinais, e usava o tempo ao lado dela com leveza e respeito. As conversas entre os 2 fluíam, naturais, com uma cumplicidade silenciosa. A alguns metros dali, um outro homem, Ethan, encharcado e de fala sarcástica, vasculhava malas e recolhia itens úteis ou valiosos. E, ao mesmo tempo, havia tensão, como se a qualquer instante um beijo pudesse romper uma discussão. Maya os observou. Em Liam, viu segurança. Em Ethan, perigo. Liam sabia o que estava nascendo ali, e isso o preocupava mais do que as ameaças da ilha. Foi Ethan quem a encontrou primeiro. Com os braços arranhados e o corpo em dor, ele a carregou até o acampamento, sem dizer uma palavra. Liam ficou ao seu lado por horas, limpando os ferimentos e mantendo-a estável. Quando ela recobrou a consciência, viu os 2 homens dormindo, um sentado, outro encostado à porta da cabana improvisada. E assim começou uma história de sobrevivência, e de um triângulo que mudaria a vida de todos. Calor sufocante, floresta hostil, barulhos noturnos que pareciam vir de algo não humano. A esperança de resgate sumia a cada pôr do sol. Mas agora, tudo mudou. Talvez o destino queira que a gente recomece, do zero. Nos dias seguintes, a ilha revelou sua brutalidade. Maya tentava ser útil, ajudando nos cuidados com os feridos. Mas com Ethan, tudo era faísca. Eles discutiam por besteiras. Ele zombava das atitudes dela. Ela o desafiava com respostas afiadas. Você confia demais em heróis, Maya, disse Ethan, numa noite em que ela questionou seu egoísmo. O mundo real não é feito de mocinhos. E você se esconde atrás da ironia porque tem medo de sentir algo real, rebateu. Ethan apenas sorriu. Ethan se afastava, mas não conseguia manter distância por muito tempo. E Maya, dividida, sentia-se culpada por desejar os 2 de formas diferentes. A gente não escolhe de quem gosta. Só tenta não se perder no processo. Ela tinha usado documentos falsos para embarcar no voo Meridian 217. Estava fugindo da prisão e de si mesma. Uma missão perigosa, mas necessária. Ele não queria disputar. Queria distância. Certa noite Ethan e Maya conversam sobre o passado e ele revela sua triste história. Maya sentiu o impacto da revelação. Ele não era só rude. Ele era um homem quebrado, que agora confiava nela. Liam observava os 2 de longe. Um acidente em uma caverna isolada quase matou Maya. Ela escorregou em uma trilha e ficou presa entre pedras. Antes do acontecido, Maya e Ethan foram até a nascente. A água subia, o vento uivava. Eles estavam molhados, assustados, vulneráveis. E então, se beijaram intenso, confuso, mas real. Naquela noite, Maya acordou com febre. Ela não sabia o que sentia. Apenas que se sentia viva perto de Ethan, e segura com Liam. Continuou cuidando dos outros, mas nunca mais olhou para Maya do mesmo jeito. Trazia consigo um mapa e esperança. Dias depois, durante uma expedição, Liam revelou: antes da queda, eu ia pedir minha noiva em casamento. Ele segurou a mão de Maya, olhando nos olhos dela. Ela não a retirou, mas também não apertou.
No dia seguinte, Ethan desapareceu por 2 dias. Quando voltou, trouxe frutas raras, ferramentas e um olhar ainda mais fechado. Maya tentou agradecer. Ele apenas disse: "Não fiz isso por vocês. Fiz por mim. Não gosto de morrer de fome." Mas ela sabia. Ele estava protegendo todos, do jeito dele. A tensão entre os três crescia. Liam se declarava cada vez mais. Numa noite de tempestade, Maya e Ethan ficaram presos em uma das cavernas. Eles têm um momento intenso de amor. "Isso não muda nada", disse ela, após a relação. "Muda tudo", respondeu ele. Quando voltaram, Liam percebeu o que havia acontecido. Não precisou de palavras. Apenas se afastou, magoado, mas digno. Maya tentou conversar com ele, mas Liam sorriu e disse: "Você não precisa explicar." Ethan revelou seu maior segredo: ele era um contrabandista em fuga. Enquanto isso, Liam se voluntariou para explorar a parte norte da ilha, sozinho. No dia em que ele partiu, Maya chorou. Ethan segurou sua mão. Meses se passaram. Maya e Ethan estavam juntos, ainda entre altos e baixos. Liam retornou um dia, ferido, mas vivo. Ele e Maya nunca voltaram a ser os mesmos. Mas havia respeito. E um carinho que o tempo não conseguiu apagar. Mas em uma noite após uma conversa, Maya e Liam se beijam. A ilha continuava implacável. Mas agora, eles não eram apenas sobreviventes. Eram escolhas. Feridas. Amores que marcaram mais do que a pele. E assim, no meio da floresta, do medo e da incerteza, nasceu um triângulo que nenhum deles jamais esqueceria. Porque, no voo Meridian 217, o amor, o passado e os segredos caíram juntos. E só os fortes aprenderam a ficar de pé.